Que fica com a gente, porque está começando ao vivo e oficialmente o nosso Tarobá Cidade do Sextou, 13 de março de 2026. Como o Fernando falou, sexta-feira 13 é mais pra gente colocar um tom mais leve de bom humor, 8 horas em ponto aqui na Grande Londrina. Eu já queria começar o programa de hoje desejando os sentimentos de toda Tarobá para Carmen Cavaleto e para a família do Igor Mori. A Carmen, nossa apresentadora, perdeu o marido ontem, o Igor, que trabalhou com a gente aqui no Grupo Tarobá durante muitos anos. Tá todo mundo muito perplexo com a morte dele. O Igor, que há alguns anos nasceu de novo, porque a casa deles, a produtora, foi alvo de um assalto há alguns anos. O Igor foi baleado, ficou entre a vida e a morte, sobreviveu, um guerreiro, um lutador. A gente ainda não sabe direito as causas da morte, mas que o Senhor o tenha nos seus braços e conforte muito você, Carmen. Tenha forças, porque você é uma mulher forte. Você tem a Narumi agora, a bebezinha linda, mesticinha, que foi fruto desse amor lindo de vocês. E a gente aqui não poderia deixar de desejar um conforto realmente para a família, porque nós aqui estamos também muito sensibilizados com tudo que aconteceu ontem. Ele, deu entrada no hospital para fazer uns exames, enfim, e de repente teve uma parada cardíaca. Muito novo o Igor. Para quem conhece o Igor, o velório está acontecendo ali na Capela 2 da ACESF, neste momento, inclusive. Um beijo para você, querida Carmen. Em breve você vai ver que Deus vai confortar muito seu coração. Bom dia, Edson Neves, que está já aqui também com a gente, com as notícias primeiras desta sexta-feira. Oi, Patrícia, bom dia para você, para quem está acompanhando o nosso Tarobá Cidade. E as forças policiais e de trânsito vão se reunir daqui a pouco, às 11 horas, com a diretoria da Sociedade Rural do Paraná. Entre as pautas está a definição da estratégia de segurança do público visitante e a fluidez nos acessos em torno do Parque de Exposições Ney Braga durante a Expo Londrina 2026, que este ano será realizada entre os dias 10 a 19 de abril. Então, uma reunião muito importante, porque a gente sabe que a Expo não é só Londrina, né, Patrícia, mas abrange pessoas de toda a região norte aqui do Paraná, gente do interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul, que vem aqui principalmente fazer negócios. Então, é necessário esse reforço na segurança e principalmente essa parte no trânsito. Acho que eles vão analisar, claro, o que deu certo no ano passado, o que pode melhorar para 2026. É um público de uma cidade de Londrina, se a gente for analisar, né, Edson? Cerca de 500 mil de pessoas passam ali pelo parque durante os 10 dias de feira. São 10 ainda, né? 10, mais 11. Ou menos isso. Então, é claro que existe a necessidade do aparato de segurança e tem gente que fala assim, nossa, mas já está tendo essa reunião? Eu vi esse comentário ontem. Já não. Na verdade, a exposição ela é organizada um ano antes e menos de um mês da Expo. As forças de segurança, elas são parte estratégica do planejamento mesmo, tanto dentro do parque, como você falou, e o trânsito, porque aquilo funciona muito bem. A Polícia Rodoviária Federal, que fica ali fora, fazendo inclusive blitz em alguns momentos, funciona muito bem, porque tem show, a gente sabe que às vezes as pessoas tomam uma cervejinha lá dentro, se excedem, então tem que ter todo esse controle, inclusive com as bolsas ali no parque, né? Muita gente circulando e infelizmente, pessoas mal intencionadas circulando junto com os bem intencionados. E você disse desse exemplo de ouvir, nossa, mas já, assim como a TV Tarobá tem a escala de trabalho, a polícia também tem, a Polícia Rodoviária Federal também tem, CMTU. Então é necessário quantos funcionários, quantos agentes nós precisaremos por turno, uma quantidade. E aí eles têm que se organizar. Então, mais do que certo, né? E todo ano é assim. Todo ano o planejamento é com muita antecedência. Então, para nós não há surpresa. E a gente vai acompanhar essa reunião, inclusive, né, Edson? Isso, a imprensa ela pode acompanhar alguns minutos para fazer imagens, né? Claro que o conteúdo ali que é discutido é confidencial das forças de segurança. E aí depois as autoridades vão dar entrevista coletiva. E aí, na nossa programação, você confere mais informações. E aqui no nosso Tarobá Cidade, a gente traz hoje o Observatório de Gestão Pública de Londrina, que está de olho no Mato Alto da cidade. O Tarobá Cidade desta sexta vai saber como é que está sendo realizada essa campanha
do Observatório, que é uma instituição independente de Londrina, inclusive acompanha toda a administração municipal. A gente vai aproveitar para fazer uma avaliação também agora desse primeiro ano e 3 meses da gestão Thiago Amaral na visão do Observatório. As atrações do Coati Criança, festival inédito voltado às infâncias de Londrina, começa amanhã e o Tarobá Cidade, como eu prometi ontem, vai trazer toda a programação e saber qual é o objetivo. É a primeira edição desse festival que já vem com muita qualidade, a gente vai detalhar para vocês. E você já se perguntou como escolher o melhor azeite quando você está na frente ali da gôndola, vários tipos? Você sabia que o azeite tem atributos que são tanto critérios de qualidade, quanto também na hora da escolha, o qual combina com qual alimento? A azeitóloga maravilhosa Ana Belotto está de volta. Ela vai ensinar no quadro A Arte do Sabor e, claro, com uma receita muito deliciosa que eu tenho certeza que vai inspirar você a fazer aí na sua casa. Então fique com a gente, porque o nosso Tarobá Cidade desse sextou está só começando. Os casos confirmados e mortes por síndromes respiratórias agudas graves têm registrado queda aqui no estado do Paraná. E o Guilherme Prado, direto da redação, vai trazer mais informações para nós. Guilherme, bom dia, seja bem-vindo ao nosso Tarobá Cidade. Bom dia, Edson. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todo mundo que está em casa acompanhando já a programação da Tarobá desde cedinho, trazendo informação para você que está em casa. E exatamente, a síndrome respiratória aguda grave, os números registraram queda no Paraná no início deste ano, Edson. Em comparação com o ano passado, vou trazer os números aqui. Ano passado, até este momento, de janeiro a março, haviam sido contabilizados 2.322 casos e 150 óbitos. E agora foram 2.100 casos e 91 mortes no estado em decorrência da SRAG, a síndrome respiratória aguda grave. Isso representa uma queda ali de quase 40% nas mortes, Edson. E é sempre importante lembrar, a Secretaria de Saúde informa, a gente sempre está batendo nesse ponto, lavar bem as mãos, evitar, quando chega o frio, a gente sabe que o pessoal costuma ficar mais juntos em ambientes fechados, evitar aquele contato muito próximo com pessoas que estejam com algum tipo de sintoma, tosses, espirrando, aquele nariz escorrendo, e a Secretaria de Saúde reforça, lavar bastante as mãos, tentar manter os ambientes arejados para que a gente possa evitar assim, ainda mais com a chegada agora do outono, depois do inverno, as temperaturas abaixando, a Secretaria de Saúde está muito preocupada com esse assunto este ano e mantém sempre os olhos atentos em cima disso, Edson. Guilherme, muito obrigado pelas informações, já ele volta com a previsão do tempo. Hoje o Guilherme está no horário, a gente costuma conversar com a Laís, e hoje é o Guilherme Prado. Exatamente, Edson. E agora a gente vai falar sobre o Observatório de Gestão Pública, que é uma instituição independente de Londrina e nem todo mundo conhece, mas está de olho no Mato Alto da cidade. Uma campanha recém-lançada nas redes sociais pede que os londrinenses apontem áreas públicas sem capina e roçagem adequadas, como praças, parques e outros espaços, para que seja feito um mapeamento dos problemas. Como eu falei, o Observatório, essa instituição independente que já acompanha outras administrações, se mantém atenta aos atos do poder público desde a sua criação. E hoje a gente recebe o presidente, Roger Trigueiros, está aqui com a gente. Bom dia, Roger. Obrigada pela presença. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Edson. Bom dia, Londrina e região. Primeiramente, queria falar dessa campanha. O que motivou vocês? Porque me chamou a atenção, porque vocês sempre observando, inclusive pontuando diretamente para a administração municipal que vocês concordam ou não, e agora fazendo um chamamento para a população. Bom, o Observatório, nesses quase 17 anos de existência, ele tem como objetivo a aplicação dos princípios constitucionais na administração pública, né? A gente quer uma Londrina que seja exemplo, né, de administração para o país. Então, essa campanha, ela surge da própria observação da população e dos próprios membros do observatório, né? Então, quando você vê um problema, um buraco na rua, o mato
mal cortado, praças que estão abandonadas, o observatório recebe essas denúncias e tenta fazer esses encaminhamentos junto à administração. Como a gente tem observado, né, e isso qualquer cidadão de Londrina que passa por Londrina tem observado que o mato, que a capina e a roçagem não estão a contento, a gente resolveu fazer uma campanha, porque a gente vê as pessoas, assim, às vezes reclamando, mas não tendo uma voz. E o Observatório tenta ser essa aproximação da sociedade com a administração. Então, a gente resolveu fazer essa campanha, né, nas nossas mídias, né, Instagram, OGP Londrina, @OGP Londrina, né, no nosso e-mail também, né, ogplondrina@gmail.com, para que as pessoas encaminhem a foto com o local, para que a gente possa fazer um relatório e apresentar para a administração. Ô Roger, do seu ponto de vista, falta organização? Pensando no seguinte contexto, os primeiros 3 meses do ano, nós estamos no inverno, aliás, nós estamos no verão, contrário, nós estamos no verão, é um período que chove bastante e é muito calor. Isso, consequentemente, o mato vai crescer mais rápido. Por que não do município não abrir uma licitação, não sei se em caráter emergencial, se isso é possível, mas de contratar uma empresa para fazer esse reforço no serviço? Porque todo começo de ano, quando a gente aqui na Tarobá faz matéria de mato alto, o município muitas vezes, não, mas vocês sabem, esse período aqui é verão, é muito calor, é muita chuva. Mas então, nós sabemos, e por que isso não se resolve? Planejamento. Né? A gente lá no Observatório, há muito tempo, desde a nossa inauguração, a gente sempre vem batalhando com as administrações para que haja planejamento. Né? Quando você falou em licitação, o que está acontecendo é uma dispensa de licitação. A gente entende, lá no passado havia muita dispensa, a gente sempre trabalhou para evitar a dispensa de licitação. Por quê? Porque a dispensa de licitação você acaba pegando, podendo trazer uma empresa da sua preferência, às vezes com um preço mais caro. Então, a gente sempre trabalha pela licitação. Ô Roger, desculpa te interromper, nessa dispensa de licitação, a empresa que vai ser contratada, ela pode oferecer o preço que ela quiser. Exatamente. Edson, eu preciso de um determinado serviço, eu cobro tanto. Exatamente. Então, por isso que a gente sempre trabalha em prol da licitação. E, obviamente, prol da licitação é em prol de planejamento, porque, como você falou, são épocas do ano que acontece, que é natural acontecer isso. Então, você tem que se planejar. E, planejando, né, você fazendo a licitação com antecedência, você deixando a empresa já preparada, ela vai, nesses períodos, estar pronta para enfrentar o problema. No começo do ano, Roger, vocês também observaram a questão do material escolar, que tinha um modelo proposto da compra ali, né, do cartão, e aí a prefeitura recuou, não sei se foi diretamente a pedido de vocês, mas aí o kit distribuído nas escolas. O que vocês viram de problema naquele momento? Na verdade, o que a gente viu foi uma aprovação em regime de urgência na Câmara, por uma matéria que poderia ter sido debatida. Né? Nós procuramos as escolas, nós vimos que os professores não estavam sabendo, os pais não estavam sabendo, os alunos não estavam sabendo como ia funcionar esse sistema. E você, ainda que com poucos problemas, face a atuações, inclusive do Observatório da Sociedade, cobrando a administração, você já vinha tendo um sistema que estava atendendo. Não digo que estava perfeito, mas já estava atendendo. E você fazer uma modificação sem debater com a população é uma situação bastante complicada. Esse é o grande problema, então? E esse foi o grande problema inicial. Tá? Hoje nós, inclusive, recebemos os papeleiros no Observatório, né, para analisar o projeto, para que a gente possa, sim, implementar. Porque quando você traz o comércio de Londrina para receber as verbas
de Londrina, isso é um ciclo virtuoso, é um ciclo que você gera emprego, os impostos ficam na cidade, tanto que o Observatório, junto com a CIL, o SEBRAE e outras entidades, ela é fundadora, né, do Compra Londrina. Então, nós queremos que a cidade funcione e os papeleiros precisam disso. Agora, teria que ter havido um debate maior. Creio que a administração não estava pronta para implementar o programa. Acredito que ela não esteja. Inclusive, nós vamos oficiar a secretária de Educação para que a gente participe e dê sugestões para que a implementação desse cartão realmente seja efetiva e atenda o interesse dos pais, dos alunos e da escola. A ideia é boa, Roger, só foi mal gerida. A ideia é boa, ela foi mal gerida, ela levou tempo na Câmara, ela foi apresentada em março e só foi votada em regime de urgência em novembro, né? São 46 mil alunos, mais de 140 escolas e ninguém tinha debatido nada. 8 meses, projeto parado na Câmara. E aí como você vai implementar isso para 2, 3 meses? Então, mantém o sistema anterior e se trabalha com tempo, com calma, se debata, se oriente e se dê até a oportunidade do papeleiro se apresentar e mostrar o trabalho dele. Ô Roger, avaliação da atual administração até aqui, já aproveitar e perguntar, né, porque o nosso tempo está acabando, o que vocês vão ficar observando? A gente brinca, né, urubu-servando, que a gente acredita que seja muito saudável esse trabalho de vocês, mas a partir de agora, tem algo no radar ali de vocês? Ah, sempre tem, né? Vocês estão divulgando o Londrina On, é um projeto bastante interessante, né? A gente já iniciou as análises lá no começo, né? Nós estamos ainda fazendo análises desse aplicativo que é excelente para a cidade. A gente tem que deixar claro que o observatório ele não quer barrar as atividades da administração, muito pelo contrário, né? A gente trabalha pela excelência da cidade. Agora, existem normas que devem ser seguidas para que você atinja essa excelência. Então, a gente está de olho nesse Londrina On, em como ele vai funcionar, para que a população realmente possa usufruir de um serviço de qualidade, né? Existem outras situações também, essa questão do mato, a própria questão do cartão de material escolar. Nós temos a questão com a Câmara, a gente ainda não engoliu aquele aumento de 2.100.000, nós estamos verificando a possibilidade de entrar com uma ação judicial, porque também foi aprovado em urgência e emergência. A nossa avaliação da administração volto para aquela palavra, planejamento. Né? Aumentou-se o número de dispensas de licitação, né? A gente viu o programa Compra Londrina, que é um programa, não é da administração pública, não é das instituições, é um programa da cidade, é um programa para desenvolvimento da cidade, é um programa virtuoso em todos os aspectos para a população. E a gente viu uma redução muito grande, né? Então, assim, a gente está vendo um pouco de falta de planejamento e nós vamos estar cobrando isso da administração incessantemente, porque é esse o nosso papel, independente de administrador, independente de partido político, porque o Observatório é uma instituição. Então, a gente vai estar atrás dos nossos objetivos estatutários, que é a aplicação dos princípios de administração pública dentro da cidade. Roger, obrigada pela presença, viu? E continue observando. A gente que agradece, estamos sempre à disposição, Patrícia, Edson. Obrigada. Muito obrigado, Roger. E agora a gente faz contato com o Silvano Brito, que ao vivo vai falar a respeito de um acidente ali na Avenida Brasília, o trecho urbano da BR-369. Oi, Silvano, bom dia para você. Oi, Edson, bom dia. Esse acidente aconteceu bem em frente à Vila Marise, aqui próximo à Avenida Duque de Caxias. Imagens aí do João Ramondini mostrando o caminhão do Corpo de Bombeiros que está do outro lado da pista, enquanto o trânsito está bastante complicado aqui para quem vem de Cambé para Londrina, o trânsito mais por conta dos curiosos, e para quem vem de Ibiporã para Londrina, o trânsito por conta aqui do acidente. Converso agora com o Tenente Brito a respeito dessa colisão fatal. Foi um motociclista que bateu aqui contra um cavalo na pista, acabou morrendo no local. Tenente, essa vítima, quando você chegar aqui, já estava em óbito? Positivo, né? A nossa equipe chegar no local, a vítima já se encontrava em óbito aí.
aqui. O que aconteceu? Então, informações populares é que tinham 2 cavalos aí transitando pela via aqui, pela BR, e o motociclista em alta velocidade não conseguiu desviar do cavalo e acabou colidindo com o animal. O animal, inclusive, está aqui ao lado da pista, está com ferimento, mas está vivo, né? Positivo, o animal se encontra vivo, mas com ferimento ali na perna direita, ali, traseira ali. Trânsito aqui bastante complicado, inclusive caminhão do Corpo de Bombeiros para fazer essa sinalização, e o trânsito ficou lento nos 2 sentidos da pista. Positivo, né? Nossa equipe parou já para tentar resgatar a vítima o mais rápido possível, né? E fazer o retorno ia demorar bastante, então a gente já parou do outro lado, fizemos atendimento, mas a vítima estava com diversos ferimentos, né? E ferimentos incompatíveis com a vida já. Aqui, algum outro veículo se envolveu nesse acidente? Negativo, só a motocicleta e o animal. O proprietário desse animal também não foi localizado. Populares dizem que o dono não se encontrou e estava só transitando pelo local mesmo. Ok. Muito obrigado ao Tenente Brito do Corpo de Bombeiros. Olha só que situação, né? A gente vive falando a respeito desse problema, que são os cavalos soltos aqui em Londrina, principalmente em pistas de via rápida, como aqui na BR-369. E dessa vez, infelizmente, um acidente fatal. Tirou a vida desse motociclista, que ainda está sendo identificado, mas seria um homem de 44 anos que estava aqui trabalhando. Inclusive está ali com a sua mochila, né? Seus pertences de trabalho. Estava trafegando aqui pela BR-369, Avenida Brasília, sentido Ibiporã-Cambé, quando acabou se deparando contra esse animal. O animal aqui no meio da pista, tentando localizar agora o proprietário, né? O cavalo está ali, ó, João Ramondini mostrando, está ferido, bastante machucado, sangrando bastante nas pernas traseiras, mas está ali do lado. Agora tem que responsabilizar o proprietário, né? E que isso sirva aí também de exemplo para outros donos de animais que deixam esses bichos soltos pela cidade. Edson. Valeu, Silvano. Muito obrigado pelas informações. Agradeço ao Tenente André Brito, do Corpo de Bombeiros, que é sempre muito solícito conosco da imprensa. Mais uma consequência de animais soltos nas vias. Isso não é brincadeira, infelizmente, tirou a vida de alguém. E agora a gente vai acionar o Serginho Ribeiro, que está numa operação em Rolândia de combate ao tráfico de drogas. Serginho, bom dia para você. Se você já estiver nos ouvindo, é com você com as informações daí. Muito bom dia para você também, Patrícia. Bom dia para quem está ligadinho, Edson. E, claro, aquele telespectador inteligente está acompanhando hoje, nessa manhã de sexta-feira 13, que começou com a operação da Polícia Civil em parceria com a Polícia Militar. Trabalho também envolvendo o 5º Batalhão, 15º Batalhão de Rolândia, 5º Batalhão da Polícia Militar de Londrina e outros órgãos, né, envolvidos no objetivo de combater o tráfico de drogas. Ao meu lado, o doutor Ivan Figueiredo, um dos delegados responsáveis por essa operação, ao lado do doutor Matheus Macedo, também do doutor Igor Miranda. Aliás, Magno Miranda, perdão. O trabalho foi feito desde as primeiras horas da manhã dessa sexta-feira. Doutor, um esquema que envolveu aí diversas áreas da segurança aqui do Paraná, da região norte, e 14 mandados de busca e apreensão, 7 de prisão. Uma interligação entre cidades de Rolândia, Ibiporã e Ourinhos, interior de São Paulo. Muitas prisões e mandados cumpridos, doutor. Bom dia. Bom dia. Isso, hoje a gente deflagrou essa operação aqui em Rolândia, junto com o doutor Matheus, que é o delegado titular aqui da delegacia, e com o apoio imprescindível da Polícia Militar, através do 15º Batalhão, especialmente a Agência de Inteligência, Serviço Reservado, e também as equipes da Rotan e do Canil da Polícia Civil e do Canil do Choque do 5º Batalhão de Polícia Militar aqui de Rolândia. A gente conseguiu localizar 5 alvos para a realização da prisão preventiva. Foram cumpridos as ordens judiciais e nós fizemos o cumprimento dos 14 mandados de busca e apreensão. E, além disso, foram feitas 3 prisões em flagrante, né? Então, a gente foram apreendidas armas, drogas, uma grande quantidade de droga. E a gente percebe que essa organização criminosa é muito articulada e tinha muitos braços, era muito forte. É muito forte ainda aqui em Rolândia, e a gente busca atingir essa organização com essa operação aí que a gente deflagrou hoje. Doutor, estamos falando de 8 prisões, entre elas, frisando 3 em flagrante. E eu vejo ali também até uma espécie de uma submetralhadora, armas de grosso calibre, muita droga também. Essa quadrilha era interligada, doutor? Exato. De fato, quando a gente trata de crime como esse, a gente fala de organização criminosa, porque há uma divisão de tarefa, há organização, várias pessoas empenhadas aí para a prática de crimes, né? Inclusive armada. A gente localizou armas de fogo hoje, uma grande quantidade de droga, que demonstra aí a articulação dessa quadrilha para a prática do tráfico de drogas, entre outros crimes aqui em Rolândia. A operação segue, o trabalho vai ter uma sequência? Exatamente. Com esse material que foi apreendido hoje,
a gente vai catalogar, listar tudo e vai começar a fazer a análise desse material para prosseguir as investigações e continuar com os trabalhos de polícia judiciária. Tá certo. Obrigado, doutor Ivan Figueiredo, como sempre nos atendendo aqui, Patrícia, Edson. É óbvio que o trabalho vai ter a sequência. Até agora, 8 prisões. Dos 7 mandados de busca e de prisão, 5 foram cumpridos, né? Inclusive, nós acompanhamos aqui no Jardim Santiago, na cidade de Rolândia. 3 pessoas foram presas em flagrante com drogas nessas residências. Todo esse material foi encaminhado aqui para a sede da Delegacia de Polícia Civil de Rolândia. Em Ourinhos também tivemos uma prisão e outra no município de Biporã. Claro que a operação visa combater a organização criminosa que trabalhava com o tráfico, aliás, que traficava não só aqui, como também em outras cidades aqui do interior do Paraná. Patrícia? Obrigada, Serginho Ribeiro. Bom trabalho para você aí, para o seu cinegrafista e logo mais também a cobertura completa de mais essa operação, né, Edson? É isso aí, Patrícia. Mais um plantão do IPTU será realizado pela Secretaria de Fazenda de Londrina. Será amanhã, sábado, em horário a ser definido. A diretora de arrecadação da Secretaria de Fazenda, a Wanda Cono, vai atender a imprensa daqui a pouco, a partir das 10 horas, para trazer mais detalhes deste plantão. O mutirão terá como foco os contribuintes que não receberam a guia do IPTU 2026 e também para os pagamentos à vista do imposto, que mantém aquele desconto de 10% a 15%, para quem ainda não está com o boleto. Você já recebeu, né, Patrícia? Já recebi. Demoramos, mas recebemos. Tem que pagar, né? 8 horas e 25 minutos, quase 8h26 já. Foi um primeiro bloco com muita informação, bastante né? movimentado, né? Muito mesmo. É isso, a informação chega e a gente tem que trazer aqui no Cidade. E esse é o Tarobá Cidade também. Informação de última hora está aqui também, como a gente sempre fala. E o Edson vai trazer mais informações logo mais na hora do almoço com o Vinícius Buganza e toda a programação aí, né, Edson? Isso aí, Patrícia. Obrigada pela Valeu, participação. obrigado. Até segunda. Até segunda. E a gente volta já já. O intervalinho é rapidinho. Eu já tomei todo o meu café. Você pega o seu e tem mais Tarobá Cidade no próximo bloco. Oito e 28 agora, Tarobá Cidade de volta. E aquela perguntinha que quem gosta de cozinhar acaba se fazendo. Você sabia que o azeite de oliva tem atributos? São pilares sensoriais que indicam tanto a qualidade e, em alguns casos, como na versão frutada, contém notas específicas que combinam com determinados tipos de alimentos. No episódio de hoje do nosso quadro A Arte do Sabor, a azeitóloga Ana Belotto ensina como escolher o melhor azeite para cada prato. É sempre uma aula e a receita é muito inspiradora, que eu não vou ensinar no quadro, mas você pode conferir nas nossas redes sociais. Confere aí. A Arte do Sabor. Oferecimento Andorinha, porque azeite não é tudo igual. Ana, quando a gente vê azeite para o leigo, claro, né? A gente já explicou que não é tudo igual, mas como a gente escolhe, então, no mercado? É interessante porque o azeite, às vezes a gente escolhe pela acidez. E a gente não deveria escolher o azeite pela acidez. E muito menos pela cor do azeite, que é hipnotizante, colore a receita, colore o prato, é hipnotizante, mas a gente não deveria escolher nem pela acidez e nem pela cor do azeite. Os atributos positivos de um bom azeite é frutado, amargo e picante. A gente tem que sempre se atentar a essa tríade de sensoriais que a gente vai sentir tanto em nariz quanto em palato. A acidez é um índice químico que a gente não sente em paladar, que vai identificar o quanto aquela azeitona, na hora que foi processada para se produzir o azeite, estava saudável. E quanto também a agilidade daquele processo e da temperatura muito bem marcada, da temperatura controlada, também foi crucial para se fazer um azeite de alta qualidade. Então, algumas dicas seriam: vidro escuro, que a luz é um dos inimigos do azeite, então a gente tem que sempre escolher produtos que tenham essa tonalidade mais escura e que isolem realmente o produto da luz. Manter sempre muito bem vedado, porque o oxigênio também é um dos inimigos do azeite. Além disso, atentar-se à data de invase
e produção. Quanto mais fresco o azeite, melhor. Às vezes a gente fica muito atento à data de validade de pães, de iogurtes e não se atenta à data de validade do azeite. Quanto mais recente o invase e a produção, mais fresco e mais benefícios também nutricionais a gente vai ter desse produto. E no caso da cor que você citou, aqui você vê a diferença, você que tem um olhar técnico treinado? A gente tem azeites que são do início da safra. Então, por exemplo, a Andorinha tem esse azeite do início da safra que ela se chama primeira colheita. Azeite de primeira colheita, da primeira semana da safra. Ele vai ser mais esverdeado e mais clorofilado. E a gente tem um azeite, por exemplo, o vintage da Andorinha, que são com azeitonas mais maduras, mais do final da safra. Por isso vão ser mais amarelados e mais delicados e mais suaves em paladar. E eu sempre indico você ter 2 azeites sempre em uso na sua casa, na sua cozinha. Um mais intenso e um outro mais suave. Hoje, a gente vai preparar um clássico que eu acredito da cozinha, que é uma caponata de berinjela. Gosta? Adoro, adoro. Qual você indica? Porque a gente vai utilizar tanto no fogo como depois para finalizar. Eu indico a gente usar o vintage, porque ele vai ser mais delicado. Eu acho que ele vai combinar melhor com a berinjela, que é a estrela da receita. E finalizaria com um pouco do primeira colheita para dar essa sensação de ervas aromáticas, que eu acho que fica sensacional com a berinjela. Então, convido você para ir para a cozinha comigo. Vamos lá? Aqui que a gente está usando nessa receita pimenta calabresa, que vai dar essa picância. E eu exagero, porque eu adoro pimenta, hein? A gente vai precisar de um azeite mais intenso. Entendi. Porque aqui ela vai ser uma receita mais condimentada. E quando a gente fala assim, esse azeite é muito amargo, né? O pessoal da Andorinha sempre comenta isso, que como se fosse uma característica negativa, e na verdade é o contrário. É um atributo super positivo. Desconfie de azeites que não têm amargor e picância. Atributos positivos de um bom azeite: ele tem que ter notas frescas, ou seja, um frutado fresco, amargor e picância. Amargor e picância num azeite indica antioxidantes. Então, é o anti-envelhecimento, é o benefício de saúde que a gente vai agregar à nossa receita. Bom, aqui a protagonista é a berinjela, mas a gente tem a adição de pimentão, né? Sim. Que também ele tem um sabor muito característico, não é? Ele vai trazer uma intensidade de sabor para essa receita. Por isso que eu acho que a base dela foi muito boa pelo azeite mais clássico, que foi o que a gente usou. Mas eu finalizaria ele com a primeira colheita da Andorinha para trazer essa intensidade de amargor e de picância, que eu acho que vai casar super bem, tanto com o pimentão quanto com a pimenta calabresa. E aqui, bom, a gente já colocou o azeite para fritar, mas a gente vai utilizar bastante azeite no final, como toda boa caponata pede, né, Ana? E é interessante também porque o azeite nessa receita, ele funciona também como conservante natural. Ah, que legal. O azeite, ele vai conservar a caponata até para usos posteriores dessa receita. Então, quando você for conservar um alimento, pode generosamente usar o azeite como essa cobertura dessa receita para que ele conserve essa receita por mais tempo. Como eu já aprendi com todos vocês, dá para comer com pão e até o pão com azeite, que eu sei que é muito admirado aqui, O pão e azeite é maravilhoso. Assim como a gente fez também o alho aqui com o azeite no início da receita, que ficou um aroma perfumado pela cozinha inteira. Eu vou finalizar aqui, vai ter um pouquinho de processos, mas a gente vai degustar e vai terminar o nosso bate-papo, então, tá? Combinado. Ana, deixei um pouquinho na geladeira, né, pra gente não comer quente. E agora a gente vai colocar mais azeite, aí você faça a opção. Eu sugiro, em função dessa receita, ter o pimentão e a pimenta calabresa, a gente utilizar um fio generoso do primeira colheita,
Ele vai trazer um toque especial, principalmente de sabores mais frutados verdes, que vão remeter realmente a ervas frescas. Eu acho que super combina com essa receita. Nós fizemos o preparo com azeite extra virgem, mas poderia ser perfeitamente também possível fazer essa receita com o vintage, que ele vai trazer sabores mais delicados e mais suaves para a receita. Agora eu vou convidar você a provar e pra gente mostrar que dá para você poder tirar o melhor do sabor com vários tipos do azeite, né? Dependendo do prato que você faz. Sim, eu acho que é essa versatilidade do azeite vai desde um aperitivo a conservação também do azeite nessa receita como um prato principal, por exemplo, de uma massa ou até mesmo algo mais elaborado, né? Eu acho que é uma receita coringa. Eu faria na minha casa, deixaria na geladeira por um tempo para sempre ter uma receita saudável e saborosa e prática. Eu também amo. Deixa eu ver como que ficou essa daqui. Delicioso. Picante. Quanto mais você deixa na geladeira, mais vai curtindo também o azeite. E o azeite como conservante natural. Então eu acho isso também sensacional. Algo também que, se eu fosse na casa de alguns amigos, eu levaria como um presente. Verdade. Levaria como um presente para os amigos. Então vamos brindar este momento aqui. Delicioso. Você ficou com vontade dessa caponata? Eu amo caponata e eu vou contar um segredo aqui. A gente gravou todos os episódios lá entre novembro e dezembro, por isso que, inclusive, meu cabelo estava comprido. E eu levei, porque a gente fez um potão, assim, de caponata. Eu levei num churrasco da firma, fez o maior sucesso, gente. Então, acessa. Daqui a pouquinho, inclusive, vai ter mais um episódio do podcast, A Arte do Sabor, 9 horas, assim que acaba o programa. Já o Dario, que é o nosso operador ali do nosso estúdio de podcast, já publica no nosso portal, tarobá.com.br. Tem vários bate-papos ali, tem com a Ana, tem com médicos, tem com nutricionista, tem com chefes de cozinha. E essa receita de hoje tá lá no nosso Instagram, vai estar daqui a pouquinho, né? No nosso Instagram, @tarobalondrina. Eu venho aprendendo muito com azeite aqui nesse quadro, eu espero que você também. Já está terminando a nossa temporada, mas é sempre tempo da gente falar um pouco sobre os azeites de andorinha, que nascem lá do próprio olival da marca, lá em Portugal. Isso faz toda a diferença, gente. Não é só um envasador de azeite. A andorinha controla toda a cadeia produtiva. Ela planta, ela colhe, ela extrai o suco de azeitona, envasa. Por isso que a andorinha garante frescor e sabor, além de muita qualidade. Está há quase 100 anos produzindo azeites de forma sustentável. Eu costumo dizer que dentro dessas embalagens aqui é 100% de suco de azeitona e só. Não tem conservante, não tem aditivo. Quando você vê aquele azeite com aroma de não sei o quê, não é azeite, deixou de ser azeite. Experimente andorinha e descubra porque azeite não é tudo igual. E quando eu falei para vocês que é uma aula, né, com a Ana Belotto, esse sotaque maravilhoso dela, que ela é uma mineirinha e ela percorre o Brasil ensinando, degustando e desmistificando também o azeite, que é um alimento riquíssimo, faz muito bem para a nossa saúde e, como ela disse, é hipnotizante no olhar e no sabor. Então, a hora que você experimenta, você não quer saber. Eu tô fritando até ovo com azeite, você quer saber? Com esse daqui, ó. E fica uma delícia, até o ovo ganha um novo sabor. Previsão do tempo agora, hoje com ele, Guilherme Prado, que já está a postos ali para trazer os detalhes da previsão. Guilherme, bom, tivemos chuva no começo da semana, parece que o tempo está firmando. Final de semana aí para quem quer uma piscininha, um churrasquinho, como é que deve ficar? Então, Patrícia, bastante chuva no começo dessa semana, inclusive acho que ali na terça-feira foram 160 milímetros acumulados e para esse final de semana promete uma melhora aí em todo o estado. As chuvas devem passar e aqui para Londrina, inclusive, a gente já tem a previsão para o final de semana.
muito sol, tá? Sol tanto no sábado, domingo e até no comecinho da segunda, e as chuvas voltam na semana que vem. Você pode olhar que Curitiba e o litoral deve ter um pouco de chuva, mas no resto do estado segue completamente ensolarado. Em Foz do Iguaçu, ali próximo à fronteira, Guarapuava no centro do estado, Maringá e também em Londrina. Londrina, a gente fala agora das temperaturas máximas e também das mínimas. Hoje a mínima fica em 17 ali pela manhã e a máxima deve atingir os 28 graus à tarde, e isso é basicamente a máxima para o final de semana. Somente no domingo que 29 graus vai ser a máxima das temperaturas. Agora vamos falar das cidades da região. Como falando, Londrina no começo da semana vai ter ali uma máxima de 30 graus, a semana começa quente. Na região, Maringá também, aqui próximo, 30 graus, ensolarado. Hoje, Curitiba, um pouquinho mais frio, 27 graus. A gente sabe Curitiba, sempre bom andar com casaquinho, vira e mexe, dá uma chuvinha, volta aquele sol, esquenta. Cornélio Procópio, Norte Pioneiro, 28 graus de máxima e 21 de mínima. E Paranavaí, com 30 graus de máxima e 22 de mínima. Patrícia? Guilherme, muito obrigada pelas informações. Então tá aí para você que quer curtir um final de semana aí um pouquinho, né, com cara de verão. É o último final de semana do verão, inclusive, viu, gente? Final de semana que vem já estaremos no outono. O outono começa oficialmente no próximo dia 20 de março. Para quem tá na dúvida aí, a gente já dá a informação para vocês. E outra informação cultural que a gente tem o orgulho de trazer aqui no Tarobá Cidade é que Londrina lança oficialmente hoje a primeira edição do Quati Criança, que é um festival voltado às infâncias. Começa amanhã, segue até o dia 22. Estão previstos espetáculos, oficinas, bate-papo, vivências com artistas de Londrina e de todo o Brasil, com programação toda gratuita. A diretora Karen Louro está aqui ao vivo com a gente, vai fazer um bate-papo. Karen, bem-vinda, bom dia. Bom dia, quero muito agradecer também a oportunidade de estar aqui para a gente falar de um festival que está nascendo em Londrina. Londrina é uma cidade de festivais. É verdade. A gente tem vários festivais e acho que a gente faltava, né? A gente sentia falta de um festival voltado e pensado mas não só com as infâncias, né? Que é um desejo que a gente tinha desde quando pensamos o projeto. Como colocar a criança em todos os âmbitos, como ter essa participação das crianças, né, acompanhando bastidores. Então a gente vai ter essa novidade que a gente vai ter também crianças vendo como se monta um cenário de um espetáculo, como acontece para que quando a gente chega no palco, quando está tudo montado, né, o que acontece antes disso. Então a gente tem essa perspectiva de que a criança, ela tá lá com a gente de várias formas, não só assistindo os espetáculos. Uma forma também de vocês fazerem uma formação de público mesmo, né, Karen? Porque a criança que começa a admirar hoje os palcos, amanhã vai ser um adulto que também vai apreciar grandes espetáculos e grandes obras. Sim, e também podem ser futuros artistas, por que não, né? Atores, atrizes, pessoas que podem trabalhar nessas outras tantas profissões que são necessárias para fazer um festival, fazer um espetáculo, que são todas essas funções dos bastidores, né, que são tão importantes. E é um festival que, por isso ele tem esse nome das infâncias, com essa ideia de que as crianças elas estão junto com a gente, elas inclusive participaram do processo de curadoria. Então, dos espetáculos que estão na nossa programação, dos espetáculos nacionais especialmente, a gente teve um processo lá no início em que as crianças deram umas pistas para a gente, para os curadores adultos, direção artística, do que elas imaginam, do que tem que ter um teatro para crianças, né? O que elas gostariam. E o que vai ter então? Porque a gente já recebeu a informação de que ele já nasce com muita qualidade nos espetáculos. Sim, a gente tem na programação do festival espetáculos de Londrina, que são espetáculos que alguns espetáculos já têm alguma trajetória, como o caso do Ais de Paus, que é uma companhia que tem uma longa trajetória aqui em Londrina, que já circula bastante pelo Brasil, é um grupo premiado, com o espetáculo Encontro de Gigantes. Temos também o espetáculo Berço de Espuma, que é também de Londrina, que é um espetáculo pensado para bebês. Então a gente vai ter um espetáculo dedicado a essa primeira infância, que é uma experiência lúdica para que bebês possam participar junto com adultos, né, mães ou pais, ou as pessoas adultas que acompanhem. A gente vai ter também o espetáculo Mundos Eurídice,
que é de um grupo também de Londrina, que mergulha nessa ideia do universo. São cientistas que fazem uma viagem pelo universo e vão falar dos planetas. A gente está com a programação no ar, inclusive, e o site também a gente vai colocar aí para vocês, acho que já tá, né? É o Quaticrianca, sem o cedilha.com, bem facinho. E aí, para quem quiser conferir horários e local, né, Tem Karen? tudo lá. E aí, para completar essa mostra de Londrina, a gente tem também o Palhaço Ritalino, com espetáculo em concertina. E na Mostra Nacional, a gente abre o festival amanhã, dia 14, às 18 horas, no Shopping Royal, com o espetáculo Em Baetatá, que é de um grupo de Uberlândia, Minas Gerais, que também tem uma longa trajetória, que traz os seres, os guardiões da floresta, a história do mito da cobra boitatá, né, que é um mito, né? Então traz essa perspectiva da natureza, que é também uma parte do festival bastante importante. Por isso que a gente tem atividades também acontecendo no Arthur Thomas, onde a gente vai ter vivências artísticas também com as crianças. Inclusive, ontem a gente trouxe a Andréa Pimenta, né, para falar daquela oficina bem legal também, com os pais e professores. E vocês têm essa parte educativa, além dessa mostra artística mesmo do festival. Sim, a gente tem essa parte que a gente está chamando de vivências artísticas, que são momentos para as crianças passarem por experiências. Não é exatamente um espetáculo, não é exatamente um curso, mas são experiências artísticas que as crianças podem ter contato, né, para a fruição, mas também para a formação delas. Além disso, a gente tem também as oficinas, que a gente tem diferentes públicos, tem oficinas para adultos, que são oficinas pensando o teatro para as infâncias, tem também a oficina da Andréia, que é mais voltada a esse trabalho que ela tem com a primeira infância. E a gente vai ter uma oficina também do artista do Ceará, o Evan Teixeira, que vai ser voltado para crianças. Então, crianças também vão ter essa experiência de fazer uma oficina de teatro, de iniciação teatral. E vocês estão fazendo tudo de graça para a população? Vocês têm algum apoio de alguma lei de incentivo, patrocínio? Sim, esse é um projeto que está sendo realizado através do Profice, que é o Programa de Incentivo à Cultura do Estado do Paraná, com apoio da Copel. Então, toda a nossa programação dessa edição ela é gratuita, tanto as oficinas, quanto as vivências, quanto os espetáculos. A gente está em vários espaços da cidade, como o Teatro Ouro Verde, no Sesc, Parque Arthur Thomas, Divisão de Artes Cênicas da UEL. Todos os ingressos eles estão disponíveis também para serem acessados, retirados pelo Simpla. Então, lá no nosso site tem lá o nome de cada espetáculo, sobre o que fala, de onde vem, porque a gente está recebendo, falei do de Londrina, né? Falei de Uberlândia, mas a gente está recebendo espetáculo de Manaus, do Ceará, de São Paulo também. Que legal. E lá tem um link que direciona para cada um desses espetáculos, que são principalmente dos espaços fechados, né? Mas eu aproveito para dizer que a gente, mesmo tendo lá, se algum aparecer esgotado, quero assistir, pode chegar lá, que a nossa equipe vai receber, vai direcionar. Vários desses espaços, né? A gente tem possibilidade de receber mais pessoas. Legal. Ô, Karen, e só uma última pergunta. É um evento que veio para ser inserido de vez no calendário de Londrina? Essa é uma primeira edição de muitas? Com certeza. Essa é um festival que está nascendo para ficar no calendário da cidade, junto com os outros tantos festivais incríveis que a gente tem. A gente deu uma amostrinha, gente, nas imagens aqui, mas acessa lá, Quaticrianca, né? Porque no site, na internet, não pode ser cedilha, que é de Quaticriança o nome do festival. Quaticrianca.com, você acessa todas as informações por lá. Queria parabenizar a Karen, o Álvaro, que é o outro diretor que não pôde vir, e toda a equipe de vocês. E bom espetáculo, bom festival para vocês. Muito obrigada. A gente espera você, todo mundo que está assistindo, vem conhecer esse festival, vem procurar com a gente o Quati em todas as programações. Bacana, Karen. Obrigada. Bom trabalho para vocês lá. 8h50. Agora a gente vai fazer um rapidinho intervalo. Daqui a pouquinho, mais informações do Sextou aqui no nosso Tarobá Cidade. Não sai daí não, hein? Eu volto já já.
8h52, olha só que novidade importante para você londrinense. A Prefeitura lançou o Londrina On, um novo canal de atendimento para facilitar o contato da população com a Prefeitura. Sabe quando você está passando pela sua rua, percebe um problema, um buraco que apareceu depois da chuva, uma lâmpada do poste que queimou e deixou a rua mais escura, um semáforo que não está funcionando direito ou até aquele mato alto na praça do bairro? Então agora ficou muito mais fácil avisar a Prefeitura com o Londrina On. Você pode registrar a sua solicitação direto pelo celular, pelo site londrinaon.com.br ou pelo telefone 156. E também pelo WhatsApp. E o melhor ainda, você consegue acompanhar o andamento do pedido. É simples, rápido, direto. Essa é a Prefeitura de Londrina, ainda mais próxima de você. E essa é a Prefeitura que vai dar mais agilidade na solução dos problemas da cidade. Então, fica ligado e participe. Londrina On. Londrina agora está on. Prefeitura de Londrina está na palma da mão, está on por você. E, inclusive, segunda-feira a gente vai trazer mais informações, vamos detalhar então o funcionamento dessa plataforma que já está on, que é para realmente melhorar a solução de problemas aqui na nossa cidade. E agora vem aqui comigo, porque eu quero dar uma notícia boa, né? Nem sempre as notícias são tristes. Vamos mostrar aqui uma pessoa que foi homenageada ontem aqui em Londrina. Olha só o nosso cartaz. A nossa querida Chica, que fica comigo no ponto aqui, é essa do meio. Ela tá com a filhotinha dela, a Emília. Ela foi homenageada pelo deputado Cobra. Ela recebeu essa menção honrosa por fazer a diferença na comunicação londrinense. Chica, não podia encerrar o programa sem fazer essa homenagem para você. Ela que que fez aquela ação das flores quando eu fiz 3 anos. Uma jornalista que já está há muitos anos aqui na casa com a gente, já passou por outras emissoras também. Coordena não só o Tarobá Cidade, mas o Primeira Hora, o Tarobá Cidade e o Tempo Quente do Rodrigo Marini. E ela é uma incansável, uma das jornalistas mais antigas da nossa redação e merece o nosso reconhecimento e também de toda a população. Um beijo, a gente ama você, Chica. E agora a gente vai trazer uma reportagem especial aqui. O envelhecimento da população aumenta, com esse envelhecimento, aumentam também os casos de quedas e fraturas entre os idosos. Em Londrina, o ambulatório do Hospital Universitário ajuda a identificar os riscos e evitar novos acidentes. Mais de 17% da população paranaense já tem 60 anos ou mais. O índice de envelhecimento do estado chega a 86 idosos para cada 100 crianças e adolescentes. No Brasil, esse índice é de 80. Com o avanço da idade, também cresce um problema que muitas vezes passa despercebido: as fraturas causadas pela fragilidade óssea. Londrina está entre os municípios com mais população idosa do estado. Só em 2023, foram registradas mais de 500 internações por fratura de quadril em pessoas com mais de 70 anos em hospitais da cidade. Em 5 anos, o número de casos aumentou 68%. Foi diante desse cenário que em 2024 foi criado o Ambulatório de Fragilidade Óssea do Hospital Universitário de Londrina. O projeto nasceu de uma parceria entre a UEL e a Unopar. Nós pegamos essa paciente que teve a fratura, que chegou no ambulatório, no pronto-socorro do HU, tratou rapidamente a fratura e depois de 3 meses ela vem aqui para a gente fazer o tratamento dessa fragilidade, depois de já curada essa fratura. Por quê? Se a gente não busca tratar o que causou a primeira fratura, a tendência dessa paciente ou desse paciente voltar aqui no nosso pronto-socorro com uma nova fratura é grande. Tudo é supervisionado e acompanhado, e a preocupação em evitar novas fraturas vai além do ferimento. Isso porque, com ele, os idosos que antes tinham uma vida praticamente normal acabam desenvolvendo outras doenças e, com elas, muitas vezes podem chegar a óbito. Por isso, é importante a família sempre estar perto e acompanhar. As quedas já são a 3ª principal causa de morte entre pessoas com mais de 65 anos. Muitas delas ocorrem em situações simples do dia a dia. A idosa vai levantar da cadeira ou vai levantar do vaso sanitário, ou tropeça em alguma coisa e cai da própria altura.
Essa queda em pessoas que não têm fragilidade geralmente não causam fratura, né? Quando ocorre a fratura, a gente tem um sinal de alerta. Por quê? Aquela paciente ou o osso está fraco, ou a gente não tem tecido ao redor do osso, que é o tecido gorduroso e músculo, para absorver o impacto de energia, e a energia vai direto no osso e fratura. Cada uma dessas fraturas representa não apenas um risco para a saúde do paciente, mas também um impacto para o sistema de saúde. Uma cirurgia de fratura no fêmur, por exemplo, pode custar mais de R$5.000 pelo sistema público de saúde. No ambulatório de fragilidade do Hospital Universitário, o atendimento é multiprofissional. Além dos ortopedistas, o trabalho conta com fisioterapeutas, nutricionistas e educadores físicos. A avaliação inclui exames, testes de força muscular e análise de equilíbrio. A gente utiliza, além da bioimpedância, testes funcionais. Testes simples que o próprio idoso usa no seu dia a dia, como um teste de sentar e levantar, um teste de levantar, caminhar curto período e sentar novamente, e teste de equilíbrio. Além do benefício para os pacientes, o projeto também permite o desenvolvimento de pesquisas e a formação de novos profissionais na área. Os resultados já começam a aparecer. Em mais de um ano de funcionamento, mais de 180 pacientes foram avaliados. Até agora, nenhum deles sofreu uma nova fratura. E é justamente esse o objetivo do trabalho. A gente não é só de osso. Então, se a gente tratar o osso, é uma coisa. Mas se o osso não tiver o músculo e o equilíbrio para se sustentar, a gente vai ter novas quedas. Tendo novas quedas, a tendência é ter novas fraturas. Então, a equipe multiprofissional, a gente acaba gerando melhor atenção a esse paciente e um atendimento mais completo. Muito legal. Se você perdeu a reportagem, acesse as dicas lá no nosso portal tarobá.com.br. E o Tarobá Cidade de hoje está ficando por aqui. Eu volto segunda-feira ao vivo às 8 horas da manhã. Final de semana de muitas bênçãos para você e de muita paz. Um beijo no seu coração. Fica com Deus.